Você sabe quais são as raças mais fotografadas no Brasil? Talvez você já tenha fotografado algumas delas. Eu sou o Luca, fotógrafo de animais, e esse aqui é o Luca Dog, onde você aprende a fazer as melhores fotos de animais. Vamos lá, o que define ser as raças mais ou menos populares, tá? Por deixa eu falar aqui, é que isso não vai fazer seu ensaio ficar melhor ou pior. A questão aqui é que quando você faz a foto e você posta a imagem desse cão, né, você vai gerar identificação com quem tem. Então imagina que, assim, faz um tempo atrás tinha muito Doberman, né, que as pessoas tinham, também tinha muitos pequinês e também tinha muito pastor alemão. Hoje ainda tem, mas era bem mais antes, né? Então quando você posta uma imagem, sei lá, de um Doberman, a pessoa que também tem o Doberman e vê a sua foto na rede social, isso gera uma identificação com ela, né? A pessoa sente vontade de comentar e de interagir com você, tá? Então quando você tem essas raças mais populares, né? O que vai te gerar muito mais engajamento e identificação com o seu público. Vamos lá, por que importa você saber qual raça que você vai fotografar, sendo ela mais ou menos popular? Primeiro você precisa entender o tamanho deles. Imagina que você vai ter um dog alemão, né? Ou um gigante irlandês para você fotografar. E esse ensaio vai ser num apartamento, ou melhor, numa kitnet. Imagina como é que vai ser difícil você fazer essa foto, como é que você vai conseguir enquadrar o animal dentro de uma kitnet ou de um apartamento muito pequeno. Vai ser muito difícil, né? O ensaio não vai render muito bem, a sua variação de fotos vai ficar muito limitada a fotos cortadas aqui no peito dele, porque se você for colocar ele inteiro, vai ficar muito difícil, sem falar que as lentes que você vai ter que utilizar vão ser lentes super grande angular, né? Para você conseguir colocar ele inteiro na sua foto, umas 50mm aí que todo mundo usa bastante. Você vai no máximo fechar a cabeça dele, tá? Então o tamanho do animal importa muito pro lugar. Também pode acontecer que você vai levar, né, você muitas vezes não, mas o tutor vai levar esse animal pro local do ensaio. Agora imagina também levar um cane corso, um dog alemão, um mastiff, né, dentro de um carro, né? O carro ele precisa ter um tamanho pelo menos razoável para que esse animal possa ir em segurança para o ensaio. O oposto também acontece. Imagina que você tem um cão muito pequeno, vamos imaginar um Spitz alemão, né, um anão, e você vai fazer esse ensaio numa floresta muito densa, né, com folhas muito grandes e tudo mais. O que vai acontecer? Você vai ter que organizar muito bem os seus enquadramentos, as suas fotos. Por quê? Porque esse cão que ele é muito pequeno, ele vai acabar sumindo dentro do local, né, da locação. E como o ensaio é para ser dele, se você esconder ele na imagem, vai virar muito mais cadê o Wally do que realmente um ensaio fotográfico. Outro ponto e muito importante é o comportamento deles. O que eu quero dizer com isso é como é que eles são, né? Como é que eles reagem a estranhos, como é que eles reagem a locais diferentes, como é que eles reagem a outros animais, né? Então, imagina que você vai fazer foto de um Border Collie, né? O Border Collie é conhecido, né, por ser um animal mais receoso, né? Mais assustado, vamos colocar dessa forma mais genérica, né? Então, se você leva ele para um local onde tem muita gente, muito barulho, muito carro, muita coisa, o que vai acontecer? Você vai deixar ele assustado, você vai deixar ele incomodado e claramente o ensaio não vai ficar legal. Então você não vai marcar um ensaio na cidade, no meio da cidade com Border Collie, ou você não vai fazer um ensaio de um cão que tem uma proteção um pouco mais elevada, vamos dizer um Malinois, e assim, muito importante dizer, não são todos os cães que vão ser exatamente aquilo que se espera deles, né? Existem exceções, mas no geral isso acontece. Então imagina que a gente vai levar um cão com uma proteção muito alta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele pode reagir caso alguma pessoa chegue perto de você ou chegue perto do tutor, principalmente, tá? Então você não vai levar ele para o lugar onde tem muitos cães, porque a chance de dar uma briga também é muito grande. Então assim, você entendendo a raça dele, você sabendo o que se espera do comportamento dela, né, você vai conseguir organizar muito melhor o seu ensaio, né? Diferente, imagina que você vai fazer um ensaio de um Golden. O Golden ele é conhecido por ser muito simpático, por ser muito amistoso com raças e pessoas. Então ele tem menos limitações em fazer um ensaio na cidade, em fazer um ensaio onde tenha muitos cães, tá? Mas também tem a questão que ele tem um pelo bem bonito e longo. Então a chance dele se sujar, né, é muito grande. Então você, enfim, aí você tem outras questões dele em relação à preparação dele para o ensaio. E eu quero dizer com tudo isso que eu falei, que é
planejamento. Quando você sabe o que esperar, você sabe como se planejar, então você sabe aonde vai ser esse ensaio, onde que é o melhor lugar para esse ensaio, como é que você vai lidar com esse animal durante a direção, qual a melhor abordagem, quais os melhores ângulos para você fazer, quais os melhores enquadramentos e tudo mais. Então você consegue planejar muito bem quando você já sabe que raça que você vai fazer. Sem falar ainda também na questão da pelagem, né? Você não vai levar um cachorro hiper escuro num local muito fechado, que ele vai sumir nessa foto, ou um cachorro muito branco num lugar muito claro, a chance dele sumir também é muito clara, né? Então assim, planejamento é muito importante para você organizar o seu ensaio. Você sabe quais são as raças de cães menos populares para você fotografar aqui no Brasil? Mas antes de te explicar quais são as raças menos populares, eu quero te explicar uma coisa importante, que é o registro de raças aqui no Brasil. A gente tem aqui no Brasil a CBKC, que é a Confederação Brasileira de Sinofilia. Ela é ligada à FCI, né, que é a Federação Sinológica Internacional. Resumindo, né, são organizações de raças, de registro de raças que a gente tem no Brasil, né, e a FCI, Organização do Mundo. Essa é uma definição bem simplista, mas é só para você entender, belezinha? Importante, tem outras também organizações, tá? Mas essas duas, essa aqui no Brasil, né, a CBKC é a principal. A FCI, que é a mundial, ela reconhece hoje 344 raças ao todo, tá? E raças brasileiras apenas duas, o Fila brasileiro e o Fox paulistinha, também conhecido como Fox Terrier. E quais são as raças menos populares aqui no Brasil? São as raças que não têm registro, né? São raças que estão em processo de registro, né? Então elas ainda não foram aprovadas, né, nesse processo de registro, então por isso o que acontece? Tem pouquíssimos indivíduos dela, né? Então se tem pouquíssimos indivíduos dela no mundo, imagina que no Brasil ela possa ter muito menos, tá? Então deixa eu dar aqui um exemplo de uma raça que não tem registro, né? E que você provavelmente nunca ouviu falar, né? Que é o Pastor da Boemia, né? Que é um cão da Tchequia, né? Então ter aqui no Brasil é algo muito difícil porque ele é um cão que não é registrado. Tem também outras que você provavelmente não vai conhecer, como é o Akbash, como o Podengo Crioulo, né? Enfim, tem diversas raças de outros países, né? Que ainda não foram registradas. Então, as chances delas terem aqui no Brasil são mínimas. Agora, as raças que são menos populares, só que ainda são mais populares do que essas que eu falei que não tem registro, né? Que são as raças muito típicas de algum país, né? Que você provavelmente nunca ouviu falar. Talvez você já tenha ouvido, ou não, do cão de água português. Você já viu na rua um cão de água português? Não, porque ele é um cão muito específico de uma região e ele não ficou tão famoso, enfim, tão popular, né? Mas lá em Portugal ele é bem conhecido, né? Ou também o cão Serra da Estrela, que também é um cão bem conhecido em Portugal, mas que não tem muitos exemplares no Brasil. Então a popularidade deles é realmente bem baixa. Ou também o Pastor da Anatólia, que também é um outro grande cão, na verdade é um cão bem grande também, que tem pouquíssimos exemplares aqui no Brasil. Então a popularidade dele realmente é bem baixa. Não dá para fazer um top 10 disso realmente por isso, porque são muitas raças que estão em processo de registro, né? E as raças que têm registro e não tem aqui são mais de 300 e tantos, então até a gente fazer um cálculo disso seria realmente muito difícil e um dado aqui no Brasil. Agora sim, você sabe quais são as 10 raças mais populares para você fotografar aqui no Brasil? Eu vou fazer um top 10 para você ver agora. Importante dizer que essa lista é baseada nos registros de animais de raça aqui no Brasil, tá? Feito pela CBKC, que é a Confederação Brasileira de Sinofilia. Ele tem um registro, né, de tantos animais que nasceram por ano. No ano de 2020 foram 120 mil animais registrados na CBKC. Vamos lá, o top 10. Do 10º até o 6º, eu vou dar uma misturadinha porque não é grande a quantidade de diferença entre eles. Vamos começar com o Yorkshire. O Yorkshire é um cão bem pequeno, né? Às vezes eles são bem pequenos mesmo, mas no geral é um tamanho, que você pode carregar na mão, de tão pequeno que esses animais são. Mas dizendo também que eles são bem receosos, tá? Eles são bem mais sensíveis a locais, a pessoas, então para você fazer um ensaio deles, enfim, toma um pouco de cuidado, né? Enfim, não seja tão invasivo, porque eles podem estranhar, eles podem não ficar muito à vontade. Um outro muito popular é o Golden, né? Você já deve ter visto um Golden, que são animais grandes, na verdade, eles têm uma ossadura bastante desenvolvida, são animais bem pesados, tá? São animais com muita vontade, enfim, com muita energia,
né, no geral. É claro que sempre existem exceções, você provavelmente talvez já tenha visto um Golden bem tranquilo, tá? Mas, via de regra, eles são animais bastante agitados, muito fortes e muito simpáticos. Então, no geral, eles se dão super bem com outros cães, com outros animais e também com qualquer pessoa. Eles são bem fáceis de se lidar. Temos também o Border Collie, né, que é o cão mais inteligente, né, segundo a pesquisa que foi feita alguns anos atrás. Eles são cães médios, alguns são um pouquinho menores, alguns são um pouquinho maiores, mas no geral eles são cães médios, né, de altura média. São cães, claro, muito inteligentes, muito espertos, mas também são animais bem sensíveis, então é bom você também tomar um pouco de cuidado quando for fazer a direção deles, para que eles não fiquem assustados, para que eles fiquem à vontade. Então, o cuidado com eles é com certeza maior comparado com o próximo cão que eu vou falar agora. O pastor alemão, que é um cão bastante confiante, um cão bastante forte, um cão bastante grande também, né? Para mim, a melhor raça que eu já fotografei. Eles são espertos, são rápidos, são fortes, enfim. Para mim, pessoalmente, é a raça que eu mais gosto de fotografar. E o último, a gente tem o Pug, né? Que é aquele cão realmente bem pequenininho, bem fortinho, né? Que ele é bastante simpático também, e ele é pequeno, né? Pequeno e bastante simpático. Então, é um cão geralmente bem fácil de fotografar, mas ele também é bem ativo, então tome cuidado também com isso. Agora sim, o top 5, tá? Em quinto lugar a gente tem o Rottweiler, né? Aqui no Brasil a gente tem muitos Rottweilers dentre os cães grandes, né? Que não são muitos, aqui a gente tem aqui em grande quantidade. Rottweiler tem muitos registros de nascimentos de Rottweilers ainda hoje. Eles também são um pouco mais reservados no geral, né? Importante dizer, claro que existem alguns super simpáticos, mas no geral eles são bastante reservados, tá? Então é importante você tomar um pouco de cuidado quando for fazer esses ensaios, né? Tirando aqueles que realmente são bem tranquilos, são bem fáceis de se lidar com estranhos. Mas no geral, né, eles são um pouco mais reservados, são cães grandes e são bem fortes. Em quarto lugar a gente tem o Shih Tzu, né? Que é um cão bem pequeno também, bem pequenininho. Às vezes eles são bem escovadinhos, mas são cães bem pequenos, tá? E são, no geral, bastante simpáticos, né, com qualquer pessoa que ele vai interagir. É claro que você pode conhecer algum ou outro, como eu falei, sempre existem exceções de cães que têm um temperamento um pouco difícil, que podem brigar bastante, tá? Mas no geral eles são cães bem simpáticos, bem fáceis. Em terceiro lugar a gente tem o Bulldog francês, ou o French, né, que é um cão pequeno e muito enérgico, né, enfim, muito alegre também para fotografar. É importante só você tomar um pouco de cuidado com as atividades que você vai fazer durante o ensaio, porque o focinho dele é bastante curto, tá? Então a questão da respiração dele é algo que você precisa tomar cuidado durante o ensaio. Alguns também a questão de salto, né? É importante dizer por conta da coluna deles, tá? Mas enfim, depende de cão para cão, você sempre pergunta isso pro tutor. O segundo cão é o Spitz alemão anão, que é o Lulu da Pomerânia. Ele é bem pequeno, ele é bem alegre, enfim, é um cão muito divertido, muito levinho também, enfim, você pode carregar na mão tranquilamente, tão pequeno que ele é. E na verdade é uma regra, na verdade, que a gente tem muito aqui, que a maioria dos cães, né, de raça, eles são pequenos, né? Muito também por conta da vida que a gente leva hoje, que são, a maior parte da população vive em apartamento, ou uma boa parte, vamos dizer assim, vive em apartamentos. Então, e as pessoas costumam pegar esses cães menores. E o Lulu da Pomerânia é o animal com mais registros no Brasil. E por que eu digo que é o com mais registros? Porque o primeiro lugar não está na lista da CBKC. O primeiro lugar é o famoso vira-lata, ou melhor, o SRD, né, o sem raça definida. E ele tem um tamanho pequeno, tem um tamanho médio, tem um tamanho grande, ele pode ser cioso, ele pode ser reservado. E por que essa variedade gigante? Porque ele não é uma raça, ele é uma mistura de raças, né? Então sempre tem uma raça que misturou com outra e acabou dando num animal que não tem uma raça definida. Então o vira-lata, o SRD, né? Ele é uma mistura. Então você pode pegar o pequeno, você pode pegar o médio, você pode pegar um grande, você pode pegar um que seja mais receoso, outro mais reservado. Então depende muito, né, do indivíduo, é muito específico do indivíduo. E por conta disso também a gente não sabe muito bem o que esperar, né, desse animal. A gente não sabe se ele vai ser de comportamento, se ele vai ser mais receoso, se ele vai ser mais agitado, se ele vai ser mais tranquilo, né? Enfim, é uma caixinha de surpresas. Mas é sem dúvida a raça mais popular aqui no Brasil, tanto que recentemente eu fiz umas fotos para a NexGuard e uma das coisas que eles me pediram, né, para fazer essas fotos é que os animais fossem
SRD. Isso só mostra como eles são queridos, né? E como isso também gera muito mais identificação com as pessoas que também têm, que é a grande maioria do brasileiro também. Você já fotografou a raça que é o símbolo nacional aqui no Brasil? Ele é um vira-lata caramelo. E hoje a gente vai fazer junto a foto de um vira-lata caramelo peludo, de pelo longo. Vamos lá? Vamos lá, como é que vai ser a foto? Eu vou estar aqui um pouquinho mais distante dele. O cachorro vai estar ali posicionado, tá? Eu vou usar uma câmera de entrada. A lente é do kit, tá bom? É 255, então é uma lente que provavelmente todo mundo tem. Se não tem, provavelmente deve ter jogado fora, mas é uma lente muito fácil de conseguir. Provavelmente todo mundo tem essa lente, tá? E dá pra fazer uma foto muito boa, tá? Mesmo usando um kit extremamente básico. A configuração eu vou colocar aqui na tela, tá? Pra você ver o que eu utilizei, ISO, velocidade e também o diafragma para poder fazer a mesma foto, tá? Eu tô aqui num quintal básico e vamos lá fazer a foto. Vamos lá, tô usando a lente do kit, tá? Ele tá em 55mm. Vou fazer aqui a foto aqui de baixo para pegar um pouco do mato e o cachorro no fundo, beleza? Vamos lá. Gostou do vídeo? Eu me chamo Luca e eu te ensino como é que você pode fazer fotos incríveis de pets. Clica aqui para ver mais vídeos como esse para você que ama fotografar cães e gatos. Te vejo no próximo vídeo.